Seja bem-vindo a mais um vídeo da Caveira. Hoje eu vou falar sobre a tríade do conhecimento. É uma forma de explicar para você a importância de não só saber, mas também aplicar e transformar isso em algo muito útil na sua vida. A maioria das coisas que a gente estuda, que a gente aprende, só se tornam informação no nosso cérebro. Algumas coisas a gente aplica e algumas poucas coisas a gente realmente transforma em algo muito profundo, algo que nós temos uma certa maestria, né, que entendemos mais a fundo. Então, vamos dividir a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. O vídeo da Caveira é um vídeo que tem o objetivo de te preparar para a morte. Eu costumo dizer que é um conteúdo um pouco mais filosófico aqui no canal, né? Muito do que eu falo aqui são questões sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa performance de vida, a nossa forma de ver o mundo, né? E que são softwares mentais, vamos dizer assim. Uma vez que você instala na sua mente, toma aquilo como uma verdade, aquilo acaba afetando a sua visão de mundo, a sua percepção do que está acontecendo ao redor, né? Então, vamos dividir aqui. Existe informação, conhecimento e sabedoria. Informação são dados, é aquilo que você traz para dentro do seu cérebro, que você geralmente captura de fora. Ler um livro, ouvir um podcast, uma música, observar a natureza, conversar com alguém. Ali você está puxando dados para dentro do seu cérebro. O seu cérebro vai acumular aqueles dados, né? Ele vai criar um reservatório ali e vai começar a catalogar esses dados aqui e outro ali. Tem pessoas que entendem de comida, tem pessoas que estudam filosofia, tem outras que aprendem matemática. Elas vão adquirir informação, lendo livros, fazendo faculdade, né? Fazendo um curso, assistindo um vídeo no YouTube. Tudo informação que você acumula na sua mente. A maioria das coisas que vão entrar na nossa mente são mera informação. Dados que você puxou de fora para dentro. Esses dados podem vir através da comunicação, podem vir através da observação, né? Experiências próprias e por aí vai. Informação, né? Quando transformamos essa informação em sabedoria, em conhecimento, é o momento em que a gente pega essa informação e aplica. A gente observa no mundo, a gente cria regiões no nosso cérebro onde aquilo ali o nosso cérebro toma como verdade, né? Uma coisa é você fazer uma faculdade de direito, outra coisa é você atuar como um advogado, né? Quando você vai para campo, você atua, trabalha, você está transformando muitas das informações que você acumulou no seu cérebro estudando, né? Você está transformando essas informações em algo prático, algo aplicável. O seu cérebro, ele tende a performar e acreditar mais naquilo que você pôs em prática do que nas meras informações que foram sendo acumuladas no seu cérebro. Uma coisa é um médico que fez, né, anos de estudo ali, ele se formou. Outra coisa é o médico operando uma pessoa, o médico atuando ali no campo que ele estudou. Existe uma diferença gigantesca entre o estudioso que está lá na faculdade agora, aprendendo a ser um médico, e o médico que já está no campo, já está trabalhando. Ele está aplicando muitas das informações e até os conhecimentos difundidos através da informação, né? Porque tem muitos conhecimentos, coisas que já foram aplicadas, que foram traduzidas em informação para que outras pessoas pudessem estudar também e aplicar para transformar a informação dentro do seu cérebro. O conhecimento, ele é algo mais pessoal, é algo que você precisa gastar energia para validar. Uma coisa é capturar dados, outra coisa é validar esses dados. A maioria das informações que a gente acumula no nosso cérebro não vão virar conhecimento. Existe uma parcela dessas informações que se tornam conhecimento quando você gasta energia em cima daquilo, né? Então, a diferença entre informação e conhecimento é a aplicação. É você colocar para campo, né? Transformar aquilo numa realidade. Você pode ler o livro dos homens mais sábios do mundo. Aquilo vai ser informação na sua cabeça, né? Até o momento em que você começa a observar no mundo real, a praticar.
O nosso cérebro ele não vê o mundo do jeito que a gente vê. O nosso cérebro ele é um grande gestor de energia e ele gasta mais energia com aquilo que a gente conseguiu validar, né, do que com aquilo que a gente simplesmente recebeu de informação. Então, a informação e o conhecimento, né, existe um filtro ali no meio. O nosso cérebro realmente ele faz a gente performar melhor quando a gente transformou uma informação em conhecimento, aplicando, gastando energia. Tudo na vida se gasta energia, para tudo. As coisas mais importantes na vida você gasta muita energia. Horas estudando para fazer uma prova. Quando você chega na prova, você está transformando aquela informação que você adquiriu estudando em conhecimento, aplicando ali, né? Principalmente se você, no mundo real, deu motivos. Você transformou aquilo ali que você adquiriu de informação em algo que você pode testar, que você pode transformar em verdade para o seu cérebro. Tá vendo a diferença de informação e conhecimento? Informação se adquire em abundância hoje em dia. Conhecimento, nem todo mundo transforma informação em conhecimento, né? Então por isso que na internet temos mais pessoas teóricas, pessoas que comentam o que vem à cabeça, porque é mera informação, é mais fácil para o cérebro cuspir informação, né? Você dá um Google hoje em dia. Eu costumo dizer que não se trata mais de adquirir informação, se trata de filtrar, né? Quando você pega poucos conhecimentos, poucas informações que elas são realmente relevantes e você aplica aquilo na vida, principalmente para o que você quer fazer. Então, existe o cara que tem a cabeça cheia de informações, existe o cara que tem muitas informações, mas ele também transformou uma boa parcela dessas informações em conhecimento. E existem pouquíssimas pessoas que pegam uma informação, transformam em conhecimento aplicando e executando incessantemente, explorando dentro daquilo ali, transformam isso em sabedoria, né? A última ponta é a sabedoria, a maestria. Não sei se você já andou de bicicleta, mas quando você vai andar de bicicleta, geralmente alguém te ensina. Alguém te passa os passos ali. Pô, você monta na bicicleta, você tem que se equilibrar, olha pra frente, aquela coisa toda. A pessoa tá te passando informação, mas você já percebeu que na hora de você andar de bicicleta, o seu corpo ele ainda não tem prática, ele não fez aquilo várias vezes. Então, você pode até ter as informações de como andar de bicicleta, você pode assistir vários tutoriais na internet. Mas você só vai transformar aquilo em algo que o seu cérebro performa bem quando você pratica, você aplica. Isso serve para natação, para corrida, pular de bungee jump, qualquer modalidade, esporte, seja físico, mental, você só vai conseguir performar melhor quando essas informações se tornam algo que você praticou, né? Então, o seu cérebro passa a tomar aquilo como uma verdade, uma realidade, né? E incessantemente andando de bicicleta, você começa a adquirir maestria naquilo ali, muitas sabedorias também. Olha a diferença de um jovem que está começando a andar de bicicleta agora e um jovem que desce uma montanha, né? Que faz trilha, mountain bike. Essas pessoas que você vê que são extremamente habilidosas com o corpo, há um sincronismo entre corpo e mente, ela já repetiu aquilo ali tantas vezes que o cérebro faz até no modo automático. A pessoa se permite até ser mais criativa ali dentro. Isso é que é interessante. Olha para as crianças. As crianças elas vão passando por processos, etapas na vida, né? Vamos falar da parte física? Começar a andar. Antes de começar a andar, essa criança já foi pega no colo, né? Ela já foi revirada, colocada para cá, para lá, a mãe já trocou a roupa, já fez inúmeros movimentos. Essa criança começa a observar as pessoas ao redor andando, caminhando, né? E aí, em algum momento, quando a estrutura física dela começa a ser um pouco mais capaz, o cérebro já criou várias regiões para a parte de mobilidade, essa criança começa a querer engatinhar. Muitas vezes ela está em cima da cama, de barriga para baixo, ela começa a mover os braços, né? Começa a ganhar mais habilidade com o corpo. Começou a engatinhar, ela já começa a perceber que é possível se mover de um ponto a outro, começa a andar pela casa. Daqui a pouco, ela começa a tentar andar. Adquire o equilíbrio primeiro, a criança não sai correndo do nada, né? Tipo, meu filho começou a andar e ele tá ali correndo igual uma criança normal. Não.
Ele começa pouco a pouco, se equilibrando, daqui a pouco dá o primeiro passo, segundo, ele começa a aprender passo a passo, né? Transformar essas informações que ele veio capturando em conhecimento, ou seja, aplicando. Daqui a pouco essa criança está correndo, está subindo escada, está escalando árvore, está fazendo um monte de coisa que antes ela não conseguia fazer, né? Olha que interessante. Informação, depois aplica, se torna conhecimento. Depois de muito fazer isso, andar para essa criança ou para esse jovem já é algo assim natural. Você já percebeu que quando você está andando, na maioria das vezes você não está percebendo a sola do seu pé, você não está percebendo a contração da sua panturrilha, você não está observando muitas coisas, porque aquilo já está no automático. Se existe uma coisa que todo ser humano tem sabedoria em fazer, é caminhar, né? É uma coisa muito antiga. Quando você chega numa idade de 15, 20 anos, você já deu tantos passos na sua vida que a última preocupação para você é como dar um passo, né? Então, maestria, tá vendo? Sabedoria. Quando você chegou num ponto aonde o seu cérebro, ele faz aquilo no modo automático, te permite ser criativo. Você aprende a pular, você aprende a escalar, aprende a se pendurar, a fazer muitas coisas que uma criancinha que está aprendendo a andar não faz nem ideia de como fazer, né? Então as crianças, por exemplo, elas começam a ficar mais criativas quando o ambiente está um pouco mais controlado ao redor delas. Crianças que vivem em um ambiente muito conturbado, muito caótico, né, que limita as capacidades delas, elas geralmente não desenvolvem uma criatividade muito grande, não, né? Então isso serve para tudo na vida, desde caminhar até você aprender uma ciência nova, né? Estudar sobre espiritualidade, aplicar. De que adianta um cara ler a Bíblia inteira e ele não observar no mundo o que está sendo dito ali, né? Então, de que adianta você ler um livro de Nietzsche, ler um livro de Freud e ficar só na teoria? Isso é mera informação no seu cérebro. Quando você aplica, aquilo já se torna conhecimento. Não dá para você comprar, não dá para você instalar agora no seu cérebro um chip que ele faz tudo o que você não sabe se tornar algo ali extremamente aplicável para você. Você do nada vira um gênio naquilo. Não, a vida é feita de etapas e geralmente tudo que o ser humano está aprendendo e aplicando é informação que se torna conhecimento. Incessantemente repetindo, aquilo se torna sabedoria. E eu quero falar da sabedoria agora. A sabedoria e a informação, existe uma distância gigantesca entre os dois, porque a informação é mero dado. Quando você aplica, vira conhecimento. Quando incessantemente você trabalha em cima desses conhecimentos, aquilo se torna sabedoria, assim como andar de bicicleta, lembra? Né? Então, depois de ter repetido, de ter aprendido, explorado, ido mais fundo naquilo, criado regiões muito fortes na sua mente, né? Sobre aqueles conhecimentos que você não só adquiriu informação para ter, mas você também aplicou, a sabedoria é algo que permite com que o seu cérebro faça o trabalho duro por você. Você não precisa se esforçar tanto para processar muitas coisas que antes era difícil de processar, né? Então, muita coisa no seu cérebro passa a ser automático. Ele trabalha como um computador que traz respostas rápidas para você, que traz visões, né, percepções. Então a sua mente te permite ser um pouco mais criativa, te permite inovar, perceber, né, aplicar com mais eficiência, reduzindo as margens de erro, né? Então a sabedoria é algo que poucos atingem em muitas áreas da vida. Tem pessoas que ficam só no campo da informação e do conhecimento, né? Já tem outras que filtram muito desses conhecimentos aplicando. Não dá para você transformar tudo que você adquiriu em informação, ou que você adquiriu de informação, em conhecimento, né? Não dá também para você pegar todo o conhecimento que você já transformou na sua mente ali e todo esse conhecimento virar sabedoria, mas existem algumas poucas coisas que elas viram sabedoria na nossa vida, e é aí que a gente tem que focar, né? Quando o ser humano acha que ele consegue fazer de tudo um pouco, a performance, a eficiência em cima daquilo é meio rasa, sabe? Não é muito boa.
Mas quando o ser humano descobre aquelas poucas coisas que ele já transformou em conhecimento e ele começa a transformar isso em sabedoria, ali você tem algo diferente, né? Então, o maior atleta do mundo geralmente não é também um dos maiores cientistas do mundo. Um dos maiores cientistas do mundo, geralmente ele não é o maior líder espiritual que tem. E por aí vai, né? Ao longo da sua vida você passa pela etapa de informação, conhecimento e sabedoria. Geralmente a sabedoria vem depois de longos anos de vida, né? Então, quando a pessoa passa, por exemplo, dos 30 anos de idade, eu costumo dizer que ela está indo de encontro à sabedoria. Os velhos são os mais sábios, né? Existem coisas nos velhos, nas pessoas mais idosas, que você vai perceber que para elas é muito claro, é fácil de entender, né? Porque viveram uma vida inteira praticando, observando, né? Transformando informação em conhecimento. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas idosas, né? Eu sempre gostei de conversar com pessoas idosas, porque elas têm a capacidade de te economizar muito tempo. Tudo se trata de tempo. Como eu disse, ninguém consegue fazer de tudo um pouco, com muita eficiência. Mas existem pessoas que elas conseguem traduzir questões complexas sobre a vida de forma absurdamente simples, porque elas têm sabedoria no que fazem, ou no que falam, né? Então, aprender com os mais velhos é sensacional, porque essas pessoas já queimaram muita energia de vida, né? Já gastaram muito tempo, já viraram noites em certas questões, e elas conseguem simplificar aquilo para você. As pessoas mais sábias do mundo são aquelas que conseguem realmente traduzir coisas muito complexas de forma absurdamente simples, né? Elas entendem que se trata mais de economia de energia para quem está aprendendo, né? Imagina, se você tem que explicar astrofísica para uma pessoa que não sabe, e você começa por detalhes, né? Você começa por conceitos muito complexos. O cérebro dessa pessoa vai ter muito mais dificuldade de aprender do que se você der a visão de cima primeiro, né? Se a pessoa entender a importância do estudo de astrofísica, se ela entender a aplicação real disso no mundo, né? Se ela começar a observar isso na vida, ela vai economizar muito mais energia para conseguir performar mentalmente com esse assunto. E isso serve para qualquer outro assunto, né? Então, um grande professor, uma pessoa muito sábia, um grande instrutor, né? Um mestre de luta, essas pessoas sabem que existem processos para que o aluno possa avançar, possa crescer e se desenvolver, né? Assim também eu trago meu conteúdo nesse canal. O objetivo aqui é permitir com que as pessoas vejam esse assunto que é absurdamente novo. Existem poucas referências, e as poucas referências você pode olhar aí nos comentários dos vídeos curtos do meu canal, tanto no YouTube, no Instagram e outras redes sociais. Geralmente você vai perceber que as pessoas reagem um pouco mal inicialmente. Depois elas vão chegando um pouquinho mais perto e elas vão percebendo que, opa, o que esse maluco aqui tá falando faz sentido, hein? Né? Eu acho que eu já percebi isso na vida, eu só não fiquei tão atento, não gastei tanta energia com isso. Mas o que esse cara tá falando tá batendo com muitas pessoas que eu estou observando no meu dia a dia, né? Então, se eu começasse esse canal com um conteúdo bem mais técnico, né, algo muito, né, muito detalhado sobre a condição física, mental do ser humano, sobre a parte espiritual, além de se tornar um conteúdo chato para a maioria das pessoas, eu estaria limitando, afunilando o perfil de pessoa que pode entender sobre esse assunto, né? Então, quando você tem uma facilidade maior de transmitir seus conhecimentos e suas sabedorias para o mundo, geralmente você tem muita maestria no que está fazendo. E eu te pergunto, no canal Analisando Crânios, é difícil ou é fácil para você entender o que eu estou dizendo, né? Será que eu sou técnico demais? Ou será que eu compreendo que a maioria esmagadora das pessoas não vão entender se eu for muito científico, né? Elas talvez possam ter que gastar muito mais energia para compreender essa análise se eu começar por detalhezinhos, se eu começar só lidando ali com informações, né? com dados.
Agora, quando eu explico para uma pessoa, pessoas de nuca curta geralmente têm um tipo de performance física, pessoas de nuca longa têm outra performance, pessoas de nuca média têm outra. Formatos de crânios diferentes geralmente dão capacidades e competências naturais para pessoas diferentes. Não se trata só de ter um tipo de crânio, né? Mas se trata também de você trabalhar em cima dessas capacidades. Quando eu vou trazendo essas clarezas, visões de cima, o cérebro da pessoa ganha mais energia, né? Porque ela compreende que para ela está sendo mais simples, está sendo mais fácil entender. Agora imagina se eu estivesse tentando ensinar neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia, medicina forense, explicando sobre clima, geografia, antropologia. Imagina se eu tivesse que trazer meu conteúdo nesses formatos, né? Indo mais profundo, muita gente não ia entender, né? Então não se trata necessariamente de ser a pessoa mais informada que tem. Também não se trata de ter muito conhecimento aplicado, mas se trata de ter sabedoria, visão de cima, clareza. Quando você vai explorar um terreno, você primeiro vê esse terreno de cima, né? Você entende a geografia, o clima, você entende os caminhos possíveis ali dentro para depois você entrar naquele território. Vamos pegar uma guerra, né? Olha a guerra. Quando você tem que atacar um inimigo, explorar um terreno, conquistar uma geografia, você não sai entrando aleatoriamente de qualquer jeito, né? Você precisa primeiro estudar aquele local, compreender. E depois sim você monta suas estratégias. Informação já começou a virar conhecimento, né? Você monta suas estratégias, observa, percebe os caminhos possíveis, faz a gestão da energia que você vai gastar. E quando você começa a invadir aquele terreno, você começa a trabalhar em cima de tudo que você planejou, né? Ali você já está transformando esse conhecimento em algo mais aprofundado. E depois de fazer parte de inúmeras guerras, depois de ficar muito tempo trabalhando em cima daquela geografia ali, conquistando ponto a ponto, né? Será que isso não vira algum tipo de sabedoria? Algo que muitas vezes não dá nem para ler num livro, né? Então, o cara que confia mais nos livros do que no conhecimento aplicado, geralmente é uma pessoa muito teórica, pouco prática. É uma pessoa que fica mais no campo das ideias e muitas vezes não consegue validar no mundo real. É disso que se trata. O nosso cérebro, ele precisa validar tudo aquilo que enfiamos de informação nele. Tudo aquilo também que a gente pratica. Quanto mais você pratica aquilo, a tendência é que ele se torna mais sábio naquilo. Existe você, seu cérebro e seu corpo. Você é um indivíduo que está por trás de um cérebro que controla um corpo. Então o seu cérebro ele é um computador, ele é uma inteligência artificial ancestral a seu serviço. Ele está aí para te servir. A maioria esmagadora dos cálculos que o seu cérebro faz, desde a comida que está entrando, até os ambientes que você está caminhando, tudo que está acontecendo ao seu redor, quem está calculando é você, para o seu cérebro, para você é seu cérebro, né? Seu coração está batendo agora, suas unhas estão crescendo, suas células sendo trocadas, tecidos se regenerando, piscar dos olhos, tudo isso está acontecendo agora. E o seu cérebro está fazendo a gestão de tudo isso para você. Fisicamente ele faz a gestão, mentalmente ele também faz a gestão. Então é como se tivéssemos um eterno suporte, né? O nosso cérebro ele é como um suporte. Ele é realmente uma inteligência artificial que sintetiza a nossa convivência nesse corpo. Então existem pessoas que, se você sentar para conversar sobre certos assuntos, elas entendem muito, né? Tem um cara chamado Serjão dos Foguetes. Esse cara aí, se você começar a ver alguns vídeos dele, você vai perceber que ele sabe muito, ele tem muita informação. Ele também tem muito conhecimento, ele aplicou muitas coisas que ele fala, né? E existem coisas ali também que são sabedoria. São coisas que, se você perguntar para ele, você vai perceber que ele vai te dizer que são anos e anos fazendo a mesma coisa, né? Então, da mesma forma, é para tudo na vida, tá? Pode ser para relacionamento, pode ser para melhorar sua condição física.
aprender uma coisa nova, tipo a análise craniana, que, volto a dizer, é o primeiro canal do mundo analisando a performance, a condição natural do ser humano através da estrutura, né? Então, eu tô há quase 20 anos fazendo isso. Alguma coisa aqui eu transformei em sabedoria, né? E essas coisas eu estou difundindo da melhor maneira possível. Tem muitas coisas que eu não sou um mestre, que eu não sei. Tem muitas coisas que são mera informação no meu cérebro, que se eu sentar com quem já transformou essas informações em conhecimento, essa pessoa tem muito mais para ensinar para mim, né? Então, observe isso na sua vida, tá? A maioria das coisas você adquire através de informação. Algumas coisas você vai transformando em conhecimento, ou seja, transformando em realidade, aplicando no mundo real. E pouquíssimas coisas se tornam sabedoria dentro da sua mente. É aí que você deve focar. Entender que não se trata necessariamente de saber muito, mas ter uma profundidade maior dentro do que você sabe, né? Adquirindo informação, transformando em conhecimento, aplicando e incessantemente repetindo em cima desses conhecimentos aplicados, você adquire maestria, sabedoria, clareza, visão de cima. Eu prefiro 1000 vezes ter sabedoria em poucas coisas do que ter um mundo de informação na minha cabeça. Na verdade, ter muita informação na cabeça acaba gerando burnout, acaba fazendo com que você realmente tenha uma mente mais pesada, né? Então, fica essa recomendação aqui para você, né? Transforme conhecimento em sabedoria. Pegue o conteúdo desse canal, observe, né? Aprenda ali com o que eu estou te dizendo, aplique no mundo real para ver se faz sentido, né? E em seguida, se faz sentido, se você começa a observar esses padrões que eu estou trazendo sobre o ser humano, aí sim, repetindo incessantemente, aplicando na sua vida, observando as pessoas ao seu redor, observando a sua estrutura, com o tempo isso vai se tornando um tipo de sabedoria que só exala de você. Um jeito de eu analisar aqui é diferente do jeito de outras pessoas analisarem. Tem pessoas que têm mais informações e conhecimentos em outras áreas que elas vão criar conexões novas em cima do que eu estou dizendo aqui. Eu tenho certeza que do que eu estou trazendo nesse canal vão sair teorias, ideias, percepções, livros, né? Pessoas no futuro que vão aprimorar mais e mais os conhecimentos que eu estou difundindo através de informação. Então não adianta você só assistir os vídeos do canal. Você tem que aplicar o que eu estou dizendo para ver se é verdade, dar uma resposta consciente para o seu cérebro. Ele cria regiões ali que te tornam mais eficiente para processar isso com o passar do tempo. E só com o tempo mesmo, repetindo, observando. Cara, eu já devo ter observado, sei lá, mais de 30, 40 mil crânios, né? Ao longo da minha vida, eu sempre faço isso em qualquer ambiente que eu já fui. Isso se tornou algo tão simples, tão prático na minha mente, que um simples olhar, eu já capturei o formato de crânio e corpo da pessoa. Cruzo isso com os dados que às vezes essa pessoa me dá. Ela chega, conversa, troca uma ideia comigo, né? Eu começo a ver tom de voz, o tipo de olhar, o comportamento da pessoa. Eu vou cruzando todos esses dados e rapidamente eu sei muito sobre essa pessoa, muito sobre a condição natural dela. Uma coisa é você, outra coisa é o seu cérebro, outra coisa é o seu corpo. Você é um indivíduo aí por trás. O seu cérebro, ele é uma máquina que está a seu serviço. E o seu corpo é um veículo que te permite tocar o mundo, caminhar sobre essa terra. O corpo e o cérebro têm padrões que dá para você ler. Não só a análise craniana, mas tem inúmeras análises sobre o corpo humano por aí. Desde a análise de rosto, olhos, análise de mão, de perna, peito, né? O jeito da pessoa andar. Tem tanta análise. Muitas pessoas gastaram muito tempo adquirindo informação, transformando em conhecimento. Algumas foram transformando esse conhecimento em sabedoria. E essas análises surgiram, né? Então o ser humano já faz isso desde que o mundo é mundo, né? Se você perceber, a cada geração existem descobertas novas. E essas descobertas, elas surgiram em algum momento porque alguém estudou coisas do passado, aplicou na vida real
E de tanto fazer aquilo, elas se tornaram mais criativas ali dentro. Elas observaram coisas que muitas outras pessoas não conseguem observar dentro daqueles assuntos, né? Então você vai perceber que a cada geração que passa, a humanidade vai evoluindo mais e mais no volume de informações, de conhecimentos e sabedorias que estão disponíveis. Tem pessoas que chegam ali no canal falando que isso aqui é pseudociência, e tem pessoas que também chegam falando de frenologia. Sempre comento aqui no canal. Frenologia é uma coisa que surgiu há 200 anos atrás. Olha a diferença tecnológica, a diferença de acesso a dados, estudos. Olha como a comunidade científica era lá atrás e olha como é hoje. Os caras, para adquirir certas informações, conhecimentos, para aplicar, para testar, era muito mais difícil para eles, né? Levava-se muito mais tempo para as coisas acontecerem. Hoje em dia, você tem um celular no seu bolso, você tem um computador em casa, né? Você tem o Google, você tem um banco de dados, você tem inteligência artificial que te permite cruzar inúmeros dados em poucos segundos, né? Então, geralmente quem chega comentando aqui no canal sobre frenologia, essa pessoa geralmente não sabe o que é frenologia, ela só conhece, só tem a informação, mas informação transformada em conhecimento provavelmente não, né? Porque se você pegar o guia do meu canal ali, que eu tenho disponível no site, jogar numa inteligência artificial e perguntar para qualquer inteligência artificial, faça uma lista das principais diferenças entre o conteúdo que está nesse guia e a frenologia, você vai perceber que muitas das respostas são o oposto do que a frenologia prega. Então, quem entende de frenologia de verdade vai saber perceber as diferenças do meu conteúdo para o que a frenologia pregava. Mas a maioria esmagadora das pessoas só tem a informação. E é aquela grande questão, né? O nosso cérebro, por ser um grande gestor de energia, entre pegar algo muito complexo, estudar profundamente as coisas, ou simplesmente adquirir informação, ou simplesmente cuspir essa informação na internet, é mais fácil para o cérebro só comentar ali o que você tem de dado. Se eu chegar para qualquer uma dessas pessoas que chegam citando frenologia e perguntar, beleza, explica seu ponto, né? Faz um vídeo explicando aí, comparando a análise craniana com a frenologia, né? Fala para mim, compara aí. Eu duvido. Na verdade, já fiz isso várias vezes, tá? Eu já pedi várias pessoas ali, não, explica seu ponto. Cria um canal lá no YouTube, faz um vídeo e explica. Pode deixar que eu vou reagir em cima dele depois. Não faz, né? Por quê? Geralmente, a maioria das pessoas são rasas nos conteúdos que elas adquirem, né? Geralmente, a maioria esmagadora tem informações na cabeça. A maioria esmagadora nunca transformou essas informações em conhecimento. E pouquíssimas, raras pessoas têm sabedoria no que estão estudando. Elas adquiriram isso, né? Maestria, visão de cima, clareza, né? Então eu já conheci pessoas que eram absurdamente simples, mas extremamente sábias. Já conheci também idiotas funcionais com muita informação na cabeça. Tudo que você fala, o cara tem uma resposta. Mas, se você for olhar, na prática, o cara nunca atuou em cima daquilo, nunca gastou muito tempo em cima daquilo, ele só ficou enfiando informação na cabeça. E volto a dizer, não se trata de ter muita informação, se trata de filtrar, né? Você pegar poucas informações que são muito relevantes, aplicar isso na vida real, transformar isso em conhecimento dentro do seu cérebro. Você está treinando o seu cérebro, né? E depois de muito tempo trabalhar em cima daquilo, aquilo se torna algo que é diferenciado. Existem cérebros que são extremamente caros, tá? Se desse para você comprar o cérebro das pessoas, tipo assim, você dá uma grana para um cara e fala, cara, me vende seu cérebro aí, troca comigo, né? Quanto custa o cérebro do Elon Musk? Quanto custa o cérebro do Jeff Bezos, do Steve Jobs, de Einstein, de pessoas que gastaram anos e anos de sua vida transformando informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria? Se você pudesse instalar o cérebro de alguém aí na sua condição, tá? Eu tô usando um exemplo bem bobo aqui, tá? Mas se você pudesse fazer isso, você ia perceber que o mundo ia se abrir ao seu redor. Muitas coisas que você não conseguia observar, perceber,
tanto sobre a condição humana, sobre a natureza, sobre a tecnologia, você ia perceber que seu cérebro ia te trazer um monte de respostas que antes ele não trazia, né? Só por você trocar essa IA, trocar esse cérebro com alguém. Então, se você pudesse passar um dia dentro da cabeça do Elon Musk, você ia perceber que muitas visões de mundo ia se abrir para você. E se o Elon Musk pudesse passar um dia dentro da sua cabeça, ele também ia perceber muitas coisas que dali, daquela posição que ele está, com aquele cérebro que ele tem, ele não consegue processar, entendeu? Então, essa é a magia da vida. A gente começa com HD zerado e com o passar do tempo, a gente vai adquirindo informação, aplicando, transformando em conhecimento. E existem coisas da vida que ao longo dela a gente vai transformando em sabedoria. E é aí que a gente deve focar, né? Então esse foi o vídeo de hoje para você, tá? Um forte abraço aí, deixa seu comentário, me diga o que você achou e vamos para frente. Um forte abraço, meus amigos.